Bom dia, seu José Roberto. Meu nome é Américo e estou muito feliz de estar podendo trocar algumas ideias com o senhor, principalmente para a gente conseguir produzir um registro, algumas informações sobre a história da escola. Então, inicialmente, seu José, eu gostaria de estar apresentando ao senhor o projeto, né? Até porque a presente entrevista é parte do projeto de História Oral desenvolvido pelo GPMEP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Memórias e História da Educação Profissional, do Centro Paula Souza. E, nesse momento, em especial, nós temos como objetivo, né, tá recuperando as práticas, as experiências do ensino profissional que incentivaram o empreendedorismo, a inovação, se é que elas existiram, como é que elas funcionaram. Bom, nesse sentido, eu gostaria de iniciar a nossa entrevista pedindo para que o senhor se apresentasse, o senhor falasse a filiação, o local de nascimento do senhor, como é que o senhor chegou até a escola técnica. Bom, meu nome é José Roberto Camargo de Souza. Eu nasci em Campinas em 26 de dezembro de 1945. Morei em Campinas. Meu pai e minha mãe moravam em Ribeirão Preto. Meu pai era funcionário da Companhia Mujana de Estrada de Ferro. E devido à situação financeira na época, eu, como primeiro filho, eu fiquei morando com a minha avó até os 8 anos de idade. Estudei primário, primeiro no Liceu Nossa Senhora Auxiliadora, primeiro ano. Depois eu passei para o grupo escolar Castorina Cavaleiro, onde eu terminei, aquele tempo não era primeiro grau, acho que era grupo escolar. E nessa época eu mudei para Ribeirão Preto e fui estudar no escola Otoniel Mota, terminar o grupo escolar na escola Guimarães Rosa, em Ribeirão Preto. Terminado o escolar, prestei, naquele tempo tinha aquele espécie de vestibular para entrar no ginásio. Eu fui estudar, passei e fui estudar no Otoniel Mota. Mas eu não era muito exemplo de aluno estudioso, não. E parei, e como eu gostava de desenho, eu saí e fui estudar na Escola Industrial, lá em Ribeirão Preto, que era a Escola Industrial de Ribeirão Preto, perto do bosque lá de Ribeirão Preto. E lá eu fiz o primeiro ano do curso de Desenho e Tecnologia. Aí eu voltei para Campinas, minha família voltou para Campinas, meu pai foi transferido, e aí eu terminei segundo e terceiro ano do curso. Naquele tempo a gente chamava de Escola Bento Quirino, era a Escola Industrial Bento Quirino, mas dentro dessa escola tinha a área de desenho e tecnologia. O diretor era o professor Olavo. Aí terminei esse curso em 1962. Comecei a trabalhar como autônomo, desenhista, tal, até que eu fiz a minha inscrição junto à prefeitura como desenhista autônomo. Fiz alguns projetinhos e aí, em 1968, eu entrei na Companhia Paulista de Força e Luz, mas como eletricista. Trabalhei como eletricista até 1970. Aí me transferiram para a área técnica. E aí é que a gente vai ver a grande contribuição que a escola, que eu chamava Bento Quirino, que era na rua Cultociência, em termos de conhecimento técnico, como exemplo, saber escala, saber situação, desenho de ruas, desenho de galpões, muitas coisas eu usei com o aprendizado que eu tive na Escola Bento Quirino com esse curso de desenho arquitetônico. Eu trabalhei nessa área até 1973.
Aí mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalhar na área técnica, como técnico especializado. Então, mapas, escala, como trabalhar com... Naquele tempo ainda a gente trabalhava com régua T, com aquela mesa, curva francesa. Até tem uma brincadeira. Esses dias, eu trabalho hoje na Secretaria de Saúde, mas eu estava fazendo uma espécie de inspeção numa área onde houve um acidente e eu tinha que desenhar uma curva na rua. E eu fui fazer isso aí manualmente. Cheguei na área técnica e perguntei: vocês têm curva francesa aí? Os caras ficaram dando risada comigo. Isso aí não existe mais, não lhe pertence. Mas no meu tempo era curva francesa, régua T, esquadro, 45, 90, ângulos. E a gente trabalhou com cosseno, seno, cosseno. Isso me ajudou muito, porque depois eu fui fazer na Escola Normal em Campinas, no Instituto de Educação Aníbal, acho que Aníbal de Freitas. Em Campinas eu fiz o curso científico. Fiz o curso científico de 64 a 68, acho que foi. E depois eu fiz ainda junto, à noite, fiz até o 2º ano normal no Instituto de Educação Carlos Gomes, aí, em Campinas. E depois eu continuei trabalhando nas áreas técnicas, tanto da Companhia Paulista de Força e Luz. Depois, em 73, eu vim para cá e trabalhei até 2012 na área técnica da companhia, antigamente SEMAT, hoje Enersul, como técnico especializado, e o curso de desenho arquitetônico sempre me acompanhou, sempre me deu subsídios para minha, na hora que eu tinha que trabalhar nas áreas técnicas. Isso me ajudou muito, e me ajuda até hoje, porque de vez em quando eu pego alguma coisinha, algum trabalho, alguma ajuda na área técnica sobre algum problema, porque quando eu vim trabalhar no Mato Grosso do Sul, eu fui depois, em 2003, para a Fundação Cultural Palmares, em Brasília. E lá eu trabalhava na titulação, na regularização fundiária dos territórios quilombolas e o histórico dessas comunidades. Aí você tinha que trabalhar com área, com escala, com tudo que eu aprendi em 1962 e fui aperfeiçoando, naturalmente. E depois voltei para Campo Grande, onde eu moro hoje, e pelo INCRA, ainda trabalhando na regularização das comunidades quilombolas, também com mapas, aí relatórios técnicos, certo? Então, tudo interligado com a base que eu tive na Escola de Desenho e Tecnologia, lá em Ribeirão Preto, na Escola Industrial, e em Campinas, no Bento Quirino, que tinha lá a área de tecnologia, desenho e tecnologia, que eu apresentei o certificado ao senhor. Mas foi com muito orgulho, eu tive muitos bons momentos nessas escolas, um aprendizado foi grande, a direção dessas escolas procuravam orientar os alunos quando estavam com alguma dificuldade, sempre tive apoio extremo nessas escolas, na Escola Industrial em Ribeirão Preto, e no fim do curso do 2º e 3º ano, na Escola de Desenho e Tecnologia em Campinas, que eu sempre chamo de Bento Quirino, certo? Porque é muito querido por mim. Então, hoje eu não trabalho mais nessa área. Eu fiz o curso de advocacia e trabalho com advocacia e ainda na Secretaria de Estado de Saúde, eu trabalho na área de pareceres técnicos na área jurídica da Secretaria. Mas tenho algumas lembranças e vestígios que eu faço alguma coisa aqui em casa sobre essa escola, a escola que é de meu coração, que é a Escola Bento Quirino de Campinas. Senhor José Roberto, teria 2 perguntas para o senhor agora, mas vamos por etapa. A primeira delas, senhor José, eu gostaria de saber como é que era, se o senhor se lembra, como era a relação dos alunos com os professores, né? Assim, a questão da hierarquia, da disciplina, como é que isso funcionava?
E um segundo aspecto, um diferencial da Escola Bento Quirino é que ela nasce já, desde 1927, como uma escola mista, o que era raro, né? Tendo em vista que havia escola para os meninos e escola para as meninas. Como é que se dava também essa relação entre os alunos? Vocês tinham contato com as meninas, não tinham? Como é que funcionava isso? Naquela época, o curso de desenho e tecnologia, hoje já não é mais, era mais um curso frequentado por homens. O sexo feminino quase não tinha. Tinha, acho que uma ou duas alunas só na classe de 20, 30 pessoas. A relação era muito boa, respeitosa. O senhor lembra, o senhor é desse tempo, que na escola a gente respeitava os professores. O professor entrava na sala de aula, a gente levantava, fazia reverência ao professor, respeitava, tinha uma hierarquia que era seguida, que hoje não é seguido mais. Então, os professores eram rigorosos, mas, ao mesmo tempo, davam uma total assistência aos alunos. Eu tive dificuldades, o professor, pessoalmente, chegava na carteira, naquele tempo na carteira, naquela mesa de desenho, não era carteira, era mesa de desenho, certo? E pacientemente ensinava, dava detalhes, isso aqui é assim, você tem que fazer a casa, o pé direito dela é assim, as janelas têm essa medida padrão, porta padrão, tal. Então, o desenho você faz assim, na sua planta você tem lá a escala, você tem a planta, você tem os cortes, você tem a fachada, você tem... Então, todo esse detalhe, em respeito à situação, você tem que pegar a situação da cidade, verificar a situação do imóvel, trabalhar na escala para ver as ruas e situar o imóvel, certo? Então, muita coisa, os professores eram dedicados, mas eram respeitados, coisa que a gente não vê muito hoje na escola, mas eram dedicados, e eu sei a dificuldade que vocês passam hoje, porque a educação mudou, mas eram dedicados, os alunos eram respeitosos, e eu fiz curso à noite, e à noite a idade dos alunos é maior, a responsabilidade é maior, o respeito é maior. Então, foi um período maravilhoso, e quanto aos professores, além disso, a capacidade técnica e didática dos professores eram excelentes. Perfeito, seu Zé. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. O senhor falou que logo depois de formado, o senhor se inscreveu como profissional autônomo na prefeitura. Como é que era a relação do mercado com os alunos egressos da escola? Olha, eu tive, no início, muita dificuldade, porque inexperiente, já existiam muitos desenhistas na praça, pegava poucos serviços, e existia uma norma, uma lei que era obrigado o desenhista a se inscrever na prefeitura como desenhista. E eu fiz isso. Eu fiquei uns 3, 4 anos, depois eu fui trabalhar na Polícia de Força e Luz, certo? E, em 1968, e aí eu não trabalhei mais como desenhista autônomo, mas sim um tempo como eletricista e depois na área técnica como técnico, e aí sim trabalhava com desenho na Companhia Paulista de Força e Luz, certo? Então, o começo foi meio cambaleante, eu achei que foi meio cambaleante, mas depois, com a experiência que o curso me deu, com a base que o curso me deu, isso me serviu muito. Então, eu fiquei pouco tempo inscrito, cancelei a inscrição e fui trabalhar na Companhia Paulista de Força e Luz. Voltei a trabalhar com desenho e tecnologia quando eu passei para a área técnica, que eu era eletricista, passei para a área técnica, daí até 2012, eu trabalhei com a área técnica, na área de desenho e tecnologia e operações de sistema, sempre usando os conhecimentos aprendidos no curso de desenho e tecnologia Campinas. Eu faço sempre questão de evidenciar, tanto é que esse certificado aqui está como relíquia, certo?
Então, eu tive dificuldade como toda pessoa iniciante. Trabalhei algum tempo. Um dos projetinhos que eu fiz inicial, isso já em 1900, depois já de algum tempo, em 1970, eu fiz um projetinho que eu acho que é o meu querido. Eu morava na Rua das Nações 53, já estava morando em Campinas há algum tempo, e necessitava fazer um anexo na casa que meu pai havia comprado. E o desenhista que fez o anexo e o projeto, certo? Eu fiz esse projeto que dura até hoje. Eu olho com carinho, falo, isso aqui é graças à Escola Bento Quirino que eu pude fazer isso aí para o meu pai, o pedido do meu pai, entendeu? O pedido do meu pai. Então, eu só tenho a agradecer. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu sou professor de História na escola. E aí eu vejo o senhor falando muito das disciplinas técnicas. Além das disciplinas técnicas, vocês tinham as disciplinas que hoje nós chamaríamos de núcleo comum? História, geografia, ou o curso era focado focado mais na área técnica. Tivemos alguns, acho que eu me lembro, alguns tópicos que abrangia história, geografia, principalmente, certo? Mas não assim, fazendo parte constante da grade curricular do curso. E algum dos professores da área técnica mais marcou o senhor, influenciou mais? O senhor consegue se lembrar, seu José Roberto? Eu tive vários, não consigo se lembrar. Eu só consigo lembrar que foi uma pessoa que me ajudou muito, do professor Olavo, que era o diretor da escola. Perfeito. Tá? E uma outra pergunta para o senhor. Essa formação que o senhor destaca do desenho, né? Ela foi muito importante para o desempenho profissional do senhor, mesmo o senhor tendo ido para uma outra área. Sim. Essa transição, como é que o senhor foi tranquila? O senhor sofreu um pouquinho, porque o senhor fez o desenho, virou eletricista, depois foi para a área técnica, voltou para o desenho. Aí voltei ao desenho. E como é que não foi essa difícil, adaptação? Não foi difícil. Só que aí a gente trabalhava mais com situações, com rua, com escala, tá? Então, coisa que a gente nunca desaprendeu. Certo? Então, não foi difícil. Foi até, eu estou dizendo, a escola me ajudou, me deu mais vantagem sobre algumas pessoas, porque eu conhecia alguns detalhes técnicos sobre desenho. Tá? E foi importante, o senhor mantém contato hoje com alguns dos colegas que estudaram com o senhor? Estou perguntando isso. Não. Já faz 42 anos que eu moro no Mato Grosso do Sul. Eu só vou em Campinas e entro naquela perto da ex-rodoviária e passo em frente e fico admirando a escola que ainda existe. Certo? Olha, é aqui que eu estudei desenho. Né? Então, eu passo, olho. Eu acho que eu tenho até uma fotografia da escola, eu não estou lembrando. Eu passei e tirei uma fotografia da escola. Falei, aqui eu estudei. Eu acho que eu tirei fotografia de todas as escolas que eu estudei em Campinas. Então, eu falei, aqui é uma das minhas bases no meu trabalho que eu ainda exerço. Exerço assim, agora esporadicamente, trabalhando com remédio, na saúde, direito. Então, só se alguém pergunta alguma orientação, é assim, em tal lugar. Mas não estou exercendo mais a função de desenhista. Perfeito. E lá na escola, os professores incentivavam vocês a inovação, a mudança? Como é que funcionava isso na questão da aprendizagem? Sim, eles nos incentivavam. Primeiro, o curso, primeiro ano, segundo ano, até metade do segundo ano, coisas básicas, noções básicas de desenho, de construção. Tal. Depois nós fomos trabalhar, porque, como diz o curso, escola de desenho arquitetônico.
Então, trabalhava-se bastante na área da arquitetura, e naquela época, 62, 63, só pode analisar, só como historiador, o padrão de construção estava mudando. Aquele padrão tradicional antigo estava mudando. Existia a tal de modernização dos projetos, das casas, e os professores nos orientavam nesse sentido, para modernizar. Eu lembro até o tipo de telhado que a gente fazia, depois passou para um telhado que era só um triângulo, depois os telhados tipo ingleses, certo? Então, os professores sempre nos incentivavam a buscar inovações. Perfeito, seu Zé. Tem algum assunto que o senhor gostaria de estar destacando? Alguma cena pitoresca, alguma coisa? Alguma recordação engraçada das brincadeiras? Ou era tudo meio militarizado? Não, não, não. A escola tinha um ambiente leve, apesar da rigorosidade e da dificuldade das matérias. Ela tinha um ambiente leve. Eu não lembro de nenhum incidente acontecido, tanto em Ribeirão Preto como em Campinas, nessas escolas em que eu fiz o curso. Então, eu não lembro, o ambiente era leve e tal, mas é muita coisa eu esqueci, porque já faz, quanto? 62. Já faz quase 50 anos ou mais. Muita Exato. coisa. A gente não recorda muita coisa. Mas eu tenho as boas recordações, assim, eu não tive nenhum, falando popular, nenhum perrengue nessas escolas. Tá. Sempre o tratamento foi excelente, de professor para aluno, o respeito foi mútuo e só tive a ganhar. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor, para meu esclarecimento. No início da nossa conversa, o É. senhor usou uma expressão que o senhor não foi um bom aluno, não foi um aluno modelo. Por que o senhor tem essa percepção? Porque eu vejo Eu me conheço, que o eu senhor me, foi uma eu pessoa me conheço. estudiosa. Hoje eu estudo bastante. Hoje eu estudo bastante, mas eu era um aluno meio malandro, tanto principalmente no ginásio. Era um aluno meio malandro. Eu lembro, mas gostava de. Naquele tempo a gente falava em enforcar a aula. Eu lembro esse lance eu não esqueço. Eu não fui na aula, fui ver as meninas no jardim, ver que ficava brincando no jardim no 7 de setembro. Eu sentado no banco, a hora que eu olho do lado, quem está lá? Olhando para a minha cara. Meu pai. Imagina o que aconteceu. Quase. Certo? Mas eu era meio malandro. Mas depois, o meu pai sempre foi um incentivador para que eu estudasse, para que eu levasse a escola a sério. Fui aprender isso muito depois da certa idade. Tanto é que eu me formei em advocacia com quase 50 anos. Estou com 75 para 76, formei, e o passado a gente vai recordando e falando, pô, se eu tivesse. Por isso que eu falo que eu não era exemplo. Se eu tivesse seguido o exemplo do meu pai, que foi professor também, e trabalhando hoje eu estaria longe. Ou não. Mas os exemplos foram sempre bons. Mas eu achava que era muito esperto. Então, hoje eu me considero que naquela época eu não era um cara muito centrado em estudo, não. Hoje eu estudo bastante, leio bastante. Mas eu observo pelo desempenho acadêmico do senhor, quer dizer, o senhor estudou em diferentes escolas, né? Formou-se até em advocacia, que é uma área que a priori não teria nenhuma relação. Quer dizer, não tem, nem com eletricidade, nem com o desenho. Mas este alicerce da educação o senhor teve, né? Quer dizer... Tive. Os cursos que eu tive, mesmo ginásio, grupo escolar, ginásio, sempre foram uns cursos de primeira linha. Mesmo no grupo escolar, naquele tempo, a escola pública era o IT, era o quente. Quem estudava na escola pública tinha um certo valor.
tanto nas escolas, eu tenho um embasamento tanto na área de desenho, na área de física, na área de matemática, naquele tempo, apesar de eu não ser um aluno nota 10, mas o embasamento foi grande. Tanto é que quando eu fui fazer, depois de 20 anos que eu tinha parado de estudar, eu fui fazer o vestibular e não tive dificuldade na área de português, matemática, inglês. Naquele tempo a gente tinha inglês rigoroso na escola. Eu lembro que não tinha jeito. Naquele tempo, não sei se o senhor pegou, a gente tinha português, matemática, ciências sociais, educação moral e cívica, francês, inglês, sociologia, certo? Artes manuais, música, tinha dentista na escola, tinha médico na escola. Então, as escolas, naquele tempo, eram de primeira linha, principalmente as escolas públicas. E a única escola que eu estudei antes de me formar de advocacia, que foi a escola que não era pública, foi o primeiro ano no Liceu Nossa Senhora Auxiliadora. Isso em 1952. Faz tempo, hein? Sim. Vou fazer uma última pergunta para o senhor, até por conta do horário aqui. A minha dissertação de mestrado é sobre os anos iniciais do Bento Quirino, de 1918 até 1935. E neste levantamento eu trabalhei com um livro de registro de matrículas. E muitos dos alunos da escola, nesse período de 18 a 35, tinham pais ferroviários. Sim. E o senhor falou que o pai do senhor também era ferroviário. Tinha alguma relação da ferrovia com a escola? Como é que o senhor vê isso? Eu não sei se isso era inconsciente, mas eu lembro que os pais incentivavam a gente a fazer, talvez porque naquele tempo a estrada de ferro era uma coisa muito importante, a fazer curso de desenho, fazer cursos industriais, encaminhava os filhos nesse sentido. Eu não sei se meu pai sempre me encaminhou, além de curso, no curso também regular, como grupo escolar, naquele tempo científico, normal, certo? Isso eu fiz antes eu fiz a escola de desenho, depois eu fiz esses cursos. Mas encaminhamento, eu lembro que eu tinha alguns amigos de meu pai que os filhos lá em Ribeirão Preto, que os filhos estudavam nessa escola industrial. Até foi uma das influências para mim estudar nessa escola. E depois eu vim para Campinas, a Escola Bento Quirino. Certo? Então, naquele tempo, a ferrovia era coisa importante nesse Brasil. Infelizmente, deixou de ser. Mas eu acho que tem alguma coisa consciente ou inconsciente que os pais incentivavam os filhos a estudarem nas escolas industriais. Perfeito, senhor José. Tem algum assunto que o senhor gostaria de destacar, que a gente não mencionou nesse momento? Não. O assunto importante, que me fez recordar esses bons tempos, foi conhecer o senhor, professor, e o professor Armando. Quando eu falei para ele, eu estive em Campinas, estudei na Bento Quirino, ele falou, o quê? Você estudou? Eu falei, agora nós estamos aqui embaixo, aqui perto do Cambuí. Ele falou, mas estudei lá no Culto à Ciência. Ele falou, eu tenho um professor que está fazendo um trabalho e tal, você pode atendê-lo? Eu falei, eu posso, não sei se eu vou ajudar muito, não, mas eu posso atendê-lo. Então, o fato novo que aconteceu, importante, foi conhecer, fazer recordar os bons tempos, vocês, os dois professores da Escola Bento Quirino. Foi um grande axé, que eu falo que axé é força e poder, conhecê-los. Foi uma honra. José, eu que agradeço o senhor ter disponibilizado o tempo do senhor para estar compartilhando essas experiências conosco e quero enfatizar que quando o senhor estiver em Campinas, vier a Campinas, ficaríamos muito honrados que o senhor viesse nos visitar
conhecer o prédio novo da escola, mas também poder olhar as imagens. Nós temos um acervo fotográfico muito bonito que retrata as condições dos alunos, os alunos em aula de educação física, os alunos nas aulas de oficina, os desfiles, e eu ficaria muito contente em recebê-lo. Em 2009, nós fizemos aqui um encontro da turma que fez a mudança do prédio da Rua Culto à Ciência, dos alunos, né? Da Rua Culto à Ciência para o prédio atual, na Avenida Orozimbo Maia. E eu sempre destaco, infelizmente, à época, a possibilidade de gravação era muito difícil, nós não tínhamos os recursos, mas foi muito gratificante, porque eram senhores e que, quando voltaram para o ambiente escolar, mesmo sendo, né, já muito tempo, voltaram a ser crianças, quer dizer, eles reviveram as mesmas brincadeiras, e foi uma situação muito interessante. Então, quando o senhor estiver aqui em Campinas, fica registrado aí o convite para que o senhor venha nos visitar. Tudo bem. Eu estive aí o mês passado, mês passado, mas como esse negócio de Covid, eu quase não saí. Nós moramos aí perto, na Chácara da Barra. Você subindo aqui, Rua das Nações, onde mora minha irmã, onde eu fiquei hospedado. Mas será um prazer a gente visitar a escola e recordar os velhos tempos. Muito obrigado, professor. Obrigado, um grande axé. Axé.